Bom, então a gente precisa agora então fazer esse teste passar. Para fazer esse teste passar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a classe cálculo. E dentro da classe cálculo um método chamado adição. Então eu vou criar aqui, ó, em classes, novo PHP class, vou chamá-lo então de cálculo. Ok. E aqui então eu vou criar um public function adição. A adição vai receber dois parâmetros, A e B. Então eu vou declarar aqui que resultado igual A mais B. E vou dar um return resultado. Poderia ter dado o return A mais B? Posso. Não teria problema algum. Então eu fiz só para parecer um método complicado, né, com mais de uma linha de código. Bom, agora, se eu tentar rodar novamente, ele vai continuar falando, cadê essa classe cálculo? Não existe. Não existe mesmo, porque eu tenho que dar um include aqui, né? Então eu vou dar o require, o include, como você preferir. E vou colocar aqui, ó, classes cálculo. Então vamos ver se agora vai. Então eu vou clicar aqui, ó, executar. Olha que beleza! Funcionou, ó, ficou verde, ó. All tests passed, todos os testes passaram. Agora vamos fazer aqui, vamos ver, se eu estivesse esperando que fosse 3. 1 mais 1, a função vai ficar retornando 2, e aqui eu estava esperando que fosse 3. Aí, ó, não passou. Falhou. Deu falha, ó. Era esperado 3 e o resultado atual está sendo 2. Então, eu poderia, por exemplo, eu passei os valores errados. Agora vamos ver. Então, executar novamente. Agora sim, ó. Ok, um teste, uma assertion. Então, dentro de uma classe de teste, eu posso ter testar diversos métodos. E dentro de um método, eu posso fazer diferentes testes. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, eu espero 2 e vou passar 1 e 1. Então, vamos imaginar que eu tivesse algum outro tipo de cálculo, outra condição, né? Por exemplo, eu espero 4 e vou passar 2 e 2. Então, vamos imaginar que esse método aqui poderia ter diversas condições de falha. Então eu passaria um teste para cada condição para ver se está sendo prevista, se não está falhando. Então eu vou executar aqui. E aí, ó, está dizendo um teste, 2 assertions. Tá? Então passou os dois, ó, verdinho. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra condição. Vamos imaginar que eu escrevesse um outro teste aqui, ó. Então vou aqui, generate um método, a função divisão. Vou testar a funcionalidade divisão. O que eu vou usar na divisão? Não vou usar o mesmo objeto aqui? Então todos os casos de teste aqui, dessa classe, vai usar o mesmo objeto. Então eu poderia colocar assim, ó. Então uma coisa importante, todos os métodos de teste têm que ser públicos. Então tem uma classe especial chamada setup. Então o PHP Unity, se encontrar, ele executa ela antes de todos os outros. Então eu vou colocar aqui, ó, private obj. E aí defino o obj aqui dentro. Então, agora eu vou colocar this, e aqui também this. Então, ó, eu estou usando um objeto que pertence a esta classe, não a esse método. Então agora eu posso fazer isso daqui praticamente, ó. Eu vou colocar esse método, essa chamada aqui. Então eu poderia colocar aqui divisão. Por exemplo, 2 por 1.
Vou colocar um diferente aqui, vou colocar 4 por 2. Qual o resultado esperado? 2 também. Aí eu vou fazer um outro. E se eu dividisse 4 por 0? Vamos imaginar, não, 4 por 0 não dá. Então, se tiver divisão por 0, eu quero que retorne 0, por exemplo. Então, se eu rodar os testes agora, ó, opa, aqui, ó, ele está dizendo que não tem esse método. Por quê? A hora que eu instanciei aqui, eu não falei que essa variável obj era a variável da classe. Para dizer isso, eu tenho que colocar assim, ó. Então, agora eu vou rodar o teste novamente. Agora ele está reclamando que não acha o método de divisão. Tá certo, não tem, né? Então eu venho aqui e crio aqui, ó, public function divisão. Aí também vai receber 2 parâmetros. E aí vai retornar A dividido por B. Só que aqui eu vou retornar 4 e 0. Vai dar erro, né? Divisão por 0, eu acho que não tem, né? Então, division by 0. Eu deveria ter tratado essa exceção. 2 testes, 1 erro. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? If B igual a 0, então eu vou criar uma variável aqui, ó, res de resultado igual a 0. Se B não for igual a 0, aí res igual A dividido por B. E eu vou retornar res. Entendeu? Então, inicialmente, o resultado é 0. Se o B não for 0, aí eu posso dividir. Se não, não divido. Ele continua sendo 0. Então, vou executar o teste novamente. E agora passou, ó. 2 testes, 4 assertions. 2 testes, ó. Teste de adição, teste de divisão. Com 2 avaliações cada uma. Beleza? Então, agora você poderia escrever aqui quantas classes de teste, quantos métodos de teste. Então, sempre que você for fazer, ao invés de chegar aqui e já começar a criar os métodos, o código a ser testado, não, vem aqui e cria o teste primeiro. Então, eu vou colocar aqui public function teste subtração. Aí eu vou pegar aqui então eu vou chamar a função subtração 2, o esperado é 0. Então, ó, primeiro você cria o teste, aí você vai rodar o teste. E vai dar erro, né? Então, ó, esse teste falhou. Falhou porque ele nem existe a função de subtração. Aí você vai e cria essa funcionalidade. E vai programando e testando até passar o teste, até ficar verdinho. Tá ok? Espero que você tenha entendido o espírito da coisa, como que funciona. Então, cria o teste, roda, dá vermelho. Aí vai lá, cria o código, testa e vai consertando o código até o teste passar. Tá legal? E depois, se necessário, refatório para melhorar o código. Então, espero que tenha entendido. E aí depois, nas próximas aulas, não aqui nas videoaulas, mas lá na aula mesmo presencial, a gente vai ter atividades. Eu vou passar o arquivo de teste e você vai ter que escrever o código para fazer aquele teste passar. Tá legal? Até lá, um abraço.